Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, falando do EBD de volta nesta feita com a lição de número 9 da revista Betel Dominical. Tá bem? O tema é a importância e a relevância da contribuição para a pregação, crescimento e desenvolvimento da igreja, lição de número 9, que será ministrada no dia 1º de setembro de 2024. Meus queridos irmãos, um formato diferente, uma maneira diferente de nós ministrarmos a aula, porque o nosso intuito sempre foi, nesses quase 40 anos de ministério, ajudar, trabalhar, contribuir para, como dizia um pastor amigo meu, para o soerguimento da obra de Deus na face da terra. Tá bem? Lição dominical, então você tem aqui a relevância da igreja, sua essência e missão, o livro escrito, o livro que acompanha a lição, escrito pelo bispo Abner de Cássio Ferreira. Hein? E a lição de número 9, nós vamos falar aqui sobre a importância e a relevância da contribuição, quer dizer, do engajamento de uma determinada forma dos membros da igreja, não somente dos membros, mas de toda a igreja, para que haja essas três obrigações da igreja. Isso vou ter como obrigação: pregação, crescimento e desenvolvimento. Crescimento é uma coisa, desenvolvimento é outro bem diferente. E nós vamos usar aqui estas 4 realidades para contribuição, pregação, crescimento e desenvolvimento. Eu vou usar a palavra relevância como magnitude. Vou usar a palavra como magnitude porque fala de grandeza, da grandeza deste ato que é importante para nós. É importante e grande, é importante, é grande importância, em relevância, para que haja pregação, para que haja crescimento e para que haja o desenvolvimento. O texto se encontra no livro de Provérbios, o capítulo 3, versículo de número 9, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Quando ele fala de fazenda, fala de fazer, daquilo que você faz, você vai honrar a Deus com uma determinada parte ou com algumas partes, como assim Deus colocar no seu coração, desde que não seja por tristeza, por constrangimento, desde que seja por alegria. Na verdade aplicada está escrito assim: cada membro de uma igreja local é responsável pelo sustento e pela manutenção do templo e das atividades, sendo fiel nos dízimos e nas ofertas, conforme a palavra de Deus. Então nós temos aqui um ato importante, não somente importante, mas, como eu disse, deve ser também um ato de amor, deve ser um ato não de devolvimento, mas uma consciência de que aquilo que me é dado, que aquilo que me é posto para que eu trabalhe como um oicônomo, como um mordomo, ele não é totalmente meu. Mas o Senhor contribui, o Senhor me providencia, provê a mim isto, para que eu possa também ajudar outras instituições, para que aconteça essas 3 coisas que nós falamos: pregar, crescer e desenvolver. Bem? Então nós vemos aqui nos objetivos da lição. O primeiro objetivo é ensinar o valor da contribuição financeira. O valor aqui não está falando de quantidade, está falando da qualidade. Então o valor aqui, ele é valorado, ele é descrito, ele é pensado não como quantidade, mas a qualidade. E geralmente a qualidade do que é ofertado, ele é visto como que procedente de um coração amoroso, de um coração responsável, de um coração desprendido para auxiliar. Porém, há um limite, desde que isso ele não venha a te trazer, Obviamente nós queremos ajudar muito mais, às vezes, muito mais do que podemos, mas não podemos prejudicar outras áreas também da nossa vida, nós vamos ver. Então, aqui a questão do valor não é valor em reais, mas um valor real. Desculpa o jogo de palavras. Um valor real, quer dizer qualidade.
Deus não está olhando para o montante, Deus está olhando para o motivo, a motivação que faz com que eu entregue aquilo. 2, expor que somos mordomos do que Deus nos dá. Falei já alguma coisa sobre isso, tá bom? O que é um mordomo? O mordomo, ele tem tudo na mão, as chaves, tudo está, as dispensas, os automóveis, os empregados, tudo está debaixo do comando dele. Porém, nada é dele. Ele não é o dono. Ele é o cuidador. Ele é o mordomo. Por isso Paulo diz que os homens nos considerem como dispenseiros. Então está aqui a palavra mordomo, ou econômico, dispenseiro. Está tudo em nossas mãos, mas não é nosso. O Senhor nos deu para que nós cuidássemos e dispôssemos da melhor maneira possível. Tá bem? Mais adiante, falar que Deus nos abençoa para abençoar outros. Veja que coisa interessante. Quando eu estava me lembrando, lembra a lição, eu estava me lembrando quando o escritor de Eclesiastes, no capítulo número 11, ele vai dizer assim: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 até com 8, porque você não sabe qual mal sobrevirá sobre a terra. Então nós precisamos sempre aprender a abençoar. Não na intenção, veja, de novo eu vou falar sobre a motivação. Eu não vou abençoar no intuito de rever esta bênção, de pensar amanhã ou depois, se eu precisar, vai acontecer. É a mesma coisa que alguns pensam do dízimo, né? Eu vou dar 10% porque Deus vai me dar 100%. Não tem nada escrito assim, tá bom? Não tem nada escrito assim. Apesar de alguns ser verdadeira paura da palavra dízimo, né, do nome dízimo, e até tentam justificar, né, mas está lá. Nós, pentecostais, nós assembleianos, somos dizimistas, aceitamos o dízimo como sendo doutrina da palavra de Deus e somos felizes desta maneira. Então veja bem, para abençoar, Deus nos abençoou para abençoar outros. Então veja, aqui está o desprendimento, é a pessoa saber que o Senhor Deus o abençoa para que ele possa repartir, contribuir, dividir, né, ajudar, mas nunca com a intenção de que vou fazer para que depois retorne. Não é essa a intenção. Quando contribuímos com o amor. E o amor, tudo que ele faz, como diz o Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele diz que o amor ele não espera retorno, tá bom? Não espera retorno. Então nós simplesmente fazemos. E o Senhor Deus cuidará das demais coisas. Na introdução, ao praticarmos a contribuição de acordo com a orientação bíblica, estaremos honrando o nome do Senhor e sendo um canal de bênção para a promoção do seu reino. Promoção como? Pregando, contribuindo e mantendo as obras tanto assistenciais quanto evangelísticas da igreja, ou as manutenções também do templo, dos edifícios, das repartições e assim sucessivamente. Tá bem? Quando nós contribuímos, obviamente, a visão, nós contribuímos, mas ali há uma administração para quê? Para que todo este montante que é investido ou retorna, ele vai ser usado para a manutenção do templo e daqueles também que fazem parte ou do serviço do templo. Tá bom? Precisamos sempre tomar cuidado com isso. E esclarecer aos nossos alunos, senhores professores, senhores superintendentes, porque eles são bombardeados constantemente com ideias contrárias a isso. Tá bom? Alguns até ouvem nomes impróprios aos líderes, aos administradores, àqueles que vivem, né, como diz Paulo, na maioria das suas epístolas, das suas 13 cartas, das suas 13 epístolas, ele vai falar sobre a questão, também não somente ele, mas os apóstolos também, e o Antigo Testamento, e o Novo Testamento, e Cristo lembrou também do dízimo, ele não falou nada contra, ele simplesmente explicou, ou como nos casos dos mandamentos, Jesus Cristo, vamos pegar um aqui, não cobiçarás a mulher do próximo. Pronto, Jesus Cristo, ele não foi contra, ele simplesmente diz assim, lá está escrito, não cobice, eu vou além. Não pense, porque o simples fato de você pensar ou desejar em pensamento, você já pecou com
a determinada pessoa. Então veja que Jesus Cristo não tira, mas ele expande a ideia do mandamento. Então, na questão também da oferta, foi desta maneira. Ele diz, não se esqueçam de fazer, não façam isso, mas não se esqueçam daquilo, tá bom? Então, o senhor professor, quando o aluno, quando o discípulo, o novo convertido, for até o senhor, a senhora, perguntar, procure manter-se informado para que a mensagem ela atinja um objetivo satisfatório. Ponto de número 1, a contribuição à luz da Bíblia. O escritor ele nos relata desta maneira: contribuir não é uma questão meramente material, mas espiritual, pois revela a nossa fé e gratidão a Deus e o compromisso com o seu reino. Então veja que vai além da questão meramente humana financeira. Não, ela é espiritual também, porque demonstra a nossa gratidão. Quando nós tiramos esta porcentagem, nós nos lembramos que ficou aí 9 vezes mais em nosso poder, para que nós possamos nos manter nossa família, manter as nossas diversões e tudo aquilo que faz parte do nosso cotidiano, tá bem? Então, é uma parte que nós contribuímos. Primeiro, eu tenho que me lembrar que, veja que 90% fica em minha posse. Porém, esses 90%, eu sempre vou ter a ideia do econômico, do mordomo, do dispenseiro, tá bem? E também pensar naqueles que estão ao meu redor. Eu tenho que me lembrar. Mas, irmão Maurício, se o meu salário é mínimo, eu vou te dizer uma coisa. Deus multiplicará. Tá bom? Eu não estou falando que se você der o dízimo, Deus vai multiplicar. Não, Deus ele vai nos dar a bênção recalcada, sacudida e transbordante. A partir do momento em que nós sentimos algo no coração e nós fazemos aquilo sabendo que é desejo de Deus e fazemos-lo sem nenhum tipo de intenção secundária, o Senhor Deus ele também tem prazer em nos responder de forma satisfatória. Tá bem? Mas, irmão, vai ser em dinheiro? Nem sempre. Veja bem, às vezes a pessoa tem uma determinada enfermidade e Deus o cura. Ele usava aí até 10, 30% do seu salário. Agora vai sobrar isso, ele não vai gastar mais com remédios. Veja, às vezes chega alguém na nossa porta, bate, olha, eu senti de Deus de te trazer aqui uma despesa. O pessoal dá risada quando eu uso o termo despesa, uma compra. E quando você olha para aquilo que chega na sua casa, dá para 2, 3 meses. Quer dizer, esses 2, 3 meses você não vai ter gasto com aquilo. Então Deus vai prover, tá bem? Nem sempre a providência ela vem em forma do papel moeda. Vai vir de várias maneiras, de várias formas. E o que você tem, ainda que aos teus olhos seja pouco, o Senhor fará multiplicar. Veja, também deixa eu relembrar que a nossa questão em dar, em devolver, não tem a visão primária de aguardar um retorno um pouco maior. De maneira nenhuma. Eu estou demonstrando aqui, como diz o escritor, que é uma questão espiritual. Eu demonstro gratidão, fé e compromisso com o reino, como nós veremos no decorrer da lição. Um ato de fé, a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Veja. Então, quando eu faço, o Senhor retribui, tá bom? Ele é obrigado a retribuir? Não. Eu faço com a intenção de receber uma retribuição? Não. Porém, Deus não é injusto. Deus não é injusto. Ele não vai deixar passar. E também Deus, ele não tem por costume ficar devendo nada a ninguém, tá bem? E, geralmente, quando ele retorna, é recalcada, vou repetir, recalcada, sacudida e transbordante. Tá bem? Embora a viúva pobre tenha ofertado 2 moedinhas, ele vai lembrar disso aqui, né, de pouco valor, agradou a Cristo que o fez, porque o fez com fé. Portanto, a contribuição, como eu disse lá no início, a contribuição não está relacionada com o valor que a pessoa oferta, mas quanto à fé que tem no coração. Veja, Jesus Cristo está diante do gasofilácio, muitas pessoas chegam, dão o que sobra, e aquela mulher chega com 2 moedas. Segundo a Bíblia de Estudo, tá bem? Aí estava em torno daquelas 2 moedas de 50 centavos de dólares. Totalmente irrisório. Totalmente irrisório. Porém, quando nós olhamos, eu acho dentro de exatas,
uma das coisas mais bonitas dentro de exatas é a porcentagem, porque a porcentagem é justa. Tá bom? O que é a porcentagem para um é para outro, independente do volume que você tem, que você ganha, ou que a porcentagem é a mesma para um e para outro. Então essa mulher aqui, ela deu o que ela tinha. 50, aquilo seria, vamos dizer, a manutenção do seu mês de vida. Mas ela simplesmente, ela abre mão do que ela tem, mas com propósito, confiando na misericórdia de Deus, confiando na providência, no Deus que proverá, como dizia Abraão, o Deus que provê, Jeová Jiré, se não me engano. Tá bom? Eu evito certos termos para não ficar assim muito repetitivo, não muito igual, mas então lá o Deus da providência. Ela confiou em Jesus, isso chama a atenção de Cristo. E também dá um certo limite aos discípulos. Ele disse, a pergunta de Cristo é, quem ofertou mais? Ninguém se atreveu a responder. Ele mesmo responde, a viúva, porque ela deu o que ela tinha, os outros deram o que lhe sobejava, o que sobrava. Tá? Então é muito fácil nós dispormos daquilo que sobra. O difícil é quando a nossa fé é provada, quando nós não temos quase nada ou não temos nada a não ser um bocado de farinha, um pouquinho de azeite, uns gravetos para fazer o bolo, e o profeta diz, faz primeiro para mim, e Deus diz, faz primeiro para mim. Tá bom? Então esse é o ponto de número 1, um ato de fé. 2, um ato de gratidão. Por reiteradas vezes somos convidados a não esquecer o que Deus fez por nós. Veja que Deus aqui, a questão, ele não está lançando no rosto, ele não está lançando em rosto. Eu fiz tal coisa para você, como nós temos o costume de fazer. Não, simplesmente nós vamos nos lembrar de tudo aquilo que Deus tem feito a nós, e nós, dentro da nossa possibilidade, daquilo que podemos dispor, às vezes até além do que nós já fizemos na questão da porcentagem, isso é chamado de oferta alçada, e um ponto que nós veremos talvez em outro dia, mas veja bem, no Salmo de número 103, versículos de 1 a 6, nós somos lembrados do que Deus fez por nós. Então, uma das maiores expressões de reconhecimento de gratidão encontra-se na pessoa do rei Davi, porque tudo vem de ti e da tua mão te damos, ou te damos, como está no primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo 29, versículo de número 14. É uma das passagens mais bonitas na questão do desprendimento. Veja que Davi coloca em seu coração construir um templo fixo para adorar a Deus. Mas Deus não é que rejeita a ideia, só rejeita o ofertante, porque as mãos estavam sujas de sangue. Davi era um homem de guerra. E Deus diz a ele que seu filho construiria. Tá? Se fossem alguns de nós egoístas, então também não vou ajudar. Já que não vai ter meu nome na placa, também não vou ajudar. Não foi essa a questão de Davi. Davi simplesmente se dispôs de todas as maneiras. Ele diz, olha, eu dou isso, prata, ouro, cobre, e ainda do meu próprio bolso, do meu próprio tesouro, vou doar isto. Quer dizer, ele deixou um montante razoável de material e dinheiro para a construção do templo que seu filho Salomão realizaria. Mas veja de onde sai todo este desprendimento. Da ideia de que só temos para fazer ou doar porque Deus fez primeiro por nós. Só amamos porque Deus nos amou. Só retribuímos porque Deus nos deu. Só temos condições porque Deus fez. É aqui que está a ideia. O professor, o superintendente precisa inculcar ao seu aluno disto aqui, não só na questão do dízimo, mas em tudo, no louvor, na adoração, no culto, em todos os sentidos. Nós só podemos fazer porque Deus fez primeiro a cada um de nós. Então vamos mais adiante, nós vemos o tópico subtópico 1, 2, né? Nós falamos sobre o ato de gratidão. Veja que Davi, concluindo, ele tem a ideia de que ele só pôde fazer tudo aquilo, porque ele deixou um montante muito grande, tanto de materiais quanto de dinheiro, porque Deus havia feito primeiro para ele. Ele se lembrou de quando era um simples pastor, um jovem pastor. Enquanto os irmãos estavam na batalha, Davi cuidava das poucas ovelhas de seu pai. Essa é uma das lições mais lindas
que nós podemos aprender. Veja, Deus tira o pobre do monturo e coloca, senta ele no meio dos príncipes. E tudo que ele tem, o que ele faz, ele só pode ter e fazer porque Deus fez primeiro a ele. Tá bom? Vamos mais adiante, 1:3, um ato de amor para com a obra de Deus. Davi não iria usufruir daquele templo, porque morreria antes, mas ele não estava pensando em si, mas no bem-estar da obra de Deus. Foi o que eu acabei de dizer. Veja que Davi não pensa no seu próprio umbigo, como a maioria de nós fazemos hoje em dia. Não vai ter meu nome na placa, não vou aparecer na foto, não vou estar na reunião, meu nome não vai ser citado, simplesmente não vou ajudar. Simplesmente não vou fazer. Somos egoístas, somos humanos ao extremo, somos egocentristas, somos jactanciosos e nós pensamos desta maneira. Davi, não. Tá bem? Quando nós aprendemos, quando nós chegamos a esta consciência de que a nossa visão deve ser o bem-estar da obra de Deus, obviamente, tudo isto que nós vimos até agora fará parte da nossa vida, da nossa mentalidade, do nosso pensamento e das nossas ações, das nossas atitudes. 2, como se deve contribuir? Veja aqui, há uma fórmula. Deus é quem nos concede a força, acabamos de falar sobre isso, inteligência e oportunidades para conquistarmos vitória em todas as áreas da vida. Foi o que Davi disse. Só podemos dar porque da tua mão recebemos. Então, tudo isto, força, inteligência e oportunidades para obter as coisas, nos são dadas, fornecidas por Deus. Tá bom? Ele é o Deus da providência. Ponto 2.1, como devemos contribuir com regularidade. Tá? Não é o seu nome aparecer no mês e depois no último mês do ano. Não, deve ter uma regularidade. Mas, irmão Maurício, tem mês que eu não posso. Não pode porque pensa errado. Olha a mentalidade, 100%. Olha a porcentagem de novo, 100%. Mas eu tenho que me lembrar que meu pertence a mim quanto? Então, eu não tenho X reais, eu tenho menos 10%, porque não é meu. Este não é meu. Então, na realidade, eu tenho 90%. Então, quando nós somos pessoas que não temos o controle financeiro, que nós não conseguimos evitar os excessivos gastos que fazem parte da nossa vida, nós simplesmente, não somente nesta área, nós perdemos o controle de todas as áreas. Então, um aprendizado financeiro, econômico também é muito bom, tá bom? Principalmente para nós professores, superintendentes, pastores, para que possamos ensinar os nossos discípulos, os nossos alunos, a terem aí um comedimento econômico, né? Para que se controle, gaste com parcimônia, tá bem? Aquilo que ele tem, tá? E também sempre nos lembramos que nem todos nós aí temos um salário abastado, né? A maioria de nós temos aí um salário limitado. Então precisamos aprender a estarmos felizes tendo ou não tendo, com muito ou com pouco, como disse o apóstolo Paulo, eu tenho que estar feliz. Então devemos, com regularidade, desta forma ensina que a contribuição deve ser pessoal, constante e programada. Tá? Este programa, obviamente, vai ter que ser programado dentro do outro programa que te oferece. Se você é funcionário de uma empresa, o seu soldo, o dia do seu pagamento, ele é programado. Então, você vai programar a sua contribuição para este dia. Pessoal quer dizer que você não vai buscar de outro. Você não vai ficar pedindo dinheiro emprestado para fazer a sua parte. Então, tem que sair do seu suor, da sua fazenda, como diz a verdade prática, das suas rendas, tem que ser o seu sacrifício. É como Paulo, ou como Davi disse a Araúna. A Araúna disse, está aqui terreno, os bois, a madeira, faça o que você quiser, tudo é seu, Davi. Davi olha para a Araúna e diz assim, não oferecerei sacrifícios ao meu Deus que não me custem nada. Então nós precisamos tomar cuidado com isto, constante, pessoal e programada. Então Davi falou assim, eu não posso receber, mas eu vou te pagar porque o meu sacrifício a Deus é pessoal. Tá? Não tem sua participação. Muito obrigado, Araúna, pelo presente, fico feliz pela sua amizade, pela sua consideração, mas eu não oferecerei a Deus um sacrifício que não me custe nada.
Então, a contribuição, portanto, deve ser de acordo com os rendimentos, sejam eles semanais, quinzenais ou mensais. Então, existem também os trabalhadores aí, como que são chamados? Autônomos. Os autônomos recebem por semana, outros recebem por quinzena, outros recebem mensalmente. Você pode fazer isso, você pode dar o dízimo da semana, você pode dar o dízimo e a contribuição da quinzena, e você pode dar a contribuição do dízimo no mês. Ou você pode juntar vamos lá, as 4 semanas, pega um dia, regularmente aquele dia você entrega. As 2 quinzenas do mês, você junta num dia, tá? Desde que você não se esqueça que também o dízimo é do bruto. Eu sei que muitos vão ficarem bravos com isso. É do bruto, tá bom? Mas descontou isso, descontou aquilo, descontou isso, descontou aquilo, tá bem? Creia na providência de Deus, creia. Então, o dízimo, ele é retirado do bruto. Não fiquem bravos comigo, tá bom? E não fiquem, não saia do canal, não se desinscreva, não dê dislike, tá bom? Mas veja bem, eu vou dizer para você uma coisa quanto à fidelidade de Deus. Eu dependi muito de Deus, muito nesse caminho ministerial, muitas vezes, anos a fio, eu dependi da contribuição da igreja, de Deus, do cuidado, porque vivia único exclusivamente da obra e nunca me faltou nada. Graças a Deus sempre tivemos, no momento, chegamos na beira da prova, onde a mãe Ani, minha esposa, olhava para mim e dizia assim, foi a última xícara de feijão para cozinhar, foi a última porção do arroz, né? E nós simplesmente olhávamos um para o outro e dizíamos, Deus proverá. E no outro dia, o café da manhã, o almoço e a janta estava garantido tanto a mim quanto a minha esposa e minhas 3 filhas, e graças a Deus, creia na providência do Senhor. Tá bom? Não fique irritado comigo. Depois um dia eu conto mais testemunho para vocês a respeito disso, da fidelidade de Deus, da fidelidade de Deus. Então, cada um contribui, portanto, deve ser de acordo com os seus rendimentos. Tá bom? Ponto 2.2, devemos contribuir proporcional, olha a proporção de novo, à nossa renda, quer dizer, tem que ser proporcional ao que ganhamos, tá bom? Não adianta chegar lá como Ananias e Safiras, faz um voto a Deus e depois, né, tenta engambelar, vamos dizer assim, tenta enrolar o apóstolo. Ele diz assim, você não mentiu para mim, você está mentindo para o Espírito Santo e você vai pagar o preço. Ananias vai, a esposa corrobora com a mentira, né, com o embuste, com o engano, e acaba sofrendo o mesmo destino do marido. Então vejam bem, proporcional à renda, contribui de acordo com a nossa prosperidade, permite que todos contribuam indistintamente, sem exigir que alguém contribua mais do que o outro. Lembra que eu disse da beleza da porcentagem? É isso. Quando eu falo de 10%, é 10% de quem ganha 100 e 10% de quem ganha 10 mil, 100 mil. É a mesma coisa. Porcentagem. 10% é 10%. Tá bom? Se for de 100 é 10, se for de 100 mil, sei lá, é 10 mil. Também não vou ficar falando disso. Então vejam bem, nós precisamos acreditar, né, contribuir proporcionalmente com a nossa renda. Tá? Não fique brincando, não fique zombando, tá bom? Escreveu lá no envelopinho, tem que ser o que você realmente tem, o que você realmente ganha. Tá bom? Não vá mentir. Você não está mentindo para o tesoureiro, não está mentindo para o pastor, você não está mentindo para o obreiro, você está mentindo para Deus. Tá bom? Nós precisamos tomar cuidado. Então é melhor que não faça. Melhor que não faça. Do que fazer pela metade ou querer dar uma de brasileiro, né? Que gosta, como dizia o Gerson Canhotinha de Ouro, brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, certo? Né? Como carioca, ele falava assim. Então nós precisamos e também contribuir com alegria. Alegria fala de motivação, lógico. Alegria fala da motivação. Então vejam bem, a motivação interna e consciente é a ação de compartilhar com alegria o que temos, sabendo que isso concorrerá para bênçãos de outros e trará glória ao nome do Senhor. Então vamos parar aqui na questão da motivação.
tem que ser com alegria, sem murmuração, sem reclamação, sem querer, porque tem aqueles que contribuem, mas querem controlar a contribuição. Não, 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 não. Fez, meu querido irmão, com alegria, Deus proverá. Tá bom? Temos aí homens capacitados, tá? Você pode até citar exemplos de pessoas que não fazem, mas são muito poucos, né? São muito poucos os que agem dessa maneira. A maioria, graças a Deus, procuram se manter fiéis e trabalhar com aquilo que Deus os proporcionou, né? Através dos dízimos e ofertas trazidas pelos membros da igreja. Tá bom? Então, nós temos que, por que contribuir com alegria, compartilhar? Porque nós sabemos que outros se beneficiarão disto, né? Nós temos as assistências sociais e muitas vezes os nossos escritórios, as nossas assistências sociais são procuradas até por não crentes e nós temos aí, graças a Deus, o Senhor tem provido com abundância determinados lugares e nós podemos suprir não somente a necessidade dos irmãos, dos crentes, mas a Bíblia me ensina que quando eu for atender, eu preciso atender primeiro os domésticos da fé. Porém, obviamente, e tendo em maior número, eu vou poder dispor àquele que talvez não processe a mesma ou professe a mesma fé que eu. Tá bom? Então a alegria vem disso, de saber que outros concorrerão a estas bênçãos, outros também participarão destas bênçãos e o nome do Senhor será glorificado através do que eu faço. 3 resultados da contribuição. Então ela produz, segundo a Escritura, vai dizer que produz resultados maravilhosos. Nós vamos ver alguns deles. Primeiro, a contribuição para a manutenção da casa de Deus. O alvo primário da contribuição era para que houvesse mantimento na casa do Senhor. Então, mantimento, como nós acabamos de dizer, a manutenção é de todas as maneiras, tá bom? É horrível você chegar na igreja e ter aí 2, 3 lâmpadas queimadas, você chegar, o chão está sujo, você chega, as paredes não estão limpas, né? Isso nós já falamos tanto da assistência, da manutenção alimentícia, ou, sei lá, uma cota de GLP, uma cota, ou mais comumente conhecido como um botijão de gás, uma conta d'água, uma conta de energia, tá bem? Agora nós estamos falando de outra manutenção também, né? Então o membro vai chegar na igreja e vai ver aquilo, vai reclamar, ventilador queimado, uma lâmpada queimada, uma parede mal cuidada, um piso, os assentos dos bancos totalmente desconfortáveis, para que haja manutenção, tá bem? Então manutenção é que você vai ter um lugar agradável para cultuar a Deus e você vai ter também a manutenção também alimentícia, na área da saúde, na área em todas as áreas. Como eu disse aí, né, uma cota de GLP, de gás com efeito de petróleo, você vai ter uma assistência numa conta do seu consumo da água, da energia elétrica, passou por necessidade, irmão, comunique os irmãos, a Bíblia diz assim, comunicai aos santos nas vossas necessidades, e esta é uma das finalidades, a principal finalidade, o principal objetivo da contribuição. Então, 2, contribuição financeira para honrar a Deus. A ordenança para ofertar foi dada para a glória do Senhor e não para o benefício pessoal de Moisés. Aqui nós temos uma lição muito importante, tá bom? Obviamente que não se ata a boca do boi que debulha. Isso ninguém é contra, lógico que não. Porém, existem uns bois aí que estão querendo debulhar demais, né? Estão querendo comer demais. Então vejam bem, a oferta foi dada para a glória do Senhor, para que o nome do Senhor fosse glorificado através das manutenções, das contribuições e das manutenções que serão feitas. Então, como eu disse, tanto crentes ou salvos, crentes como não crentes, glorificarão a Deus porque receberão aí a manutenção também para as suas vidas. Ao contribuir com Paulo, eles estavam honrando a Deus. Fica evidente este princípio. Quando contribuímos com a obra de Deus, com alguém que está necessitado, ou em missões, ou etc., estamos fazendo para o próprio Deus, e foi isso que Jesus
nos ensinou. Mateus capítulo 25, versículo 40. Então esta é a nossa mentalidade, e a mentalidade também que nos é ensinada pelo apóstolo Paulo todas as vezes que ele agradece a lembrança das igrejas nas suas necessidades. Ele sempre vai expor essa ideia que tanto ele quanto os irmãos, ou a igreja em si, que recebeu os donativos, estavam alegres e agradecendo a igreja ou as igrejas que contribuíram. Então, a contribuição financeira honra a Deus. Por que honra a Deus? Porque a obra, o nome de Deus é glorificado. Tanto os de dentro quanto os de fora, quanto eles olham para esta, vamos dizer, prosperidade por ter alguma coisa, o nome de Deus é glorificado. Graças a Deus que tem, graças a Deus que os irmãos contribuem, graças a Deus por isso, graças a Deus por aquilo, graças a Deus quando as pessoas veem todo esse tipo de coisa. Por último, 3, a contribuição resulta em abundância de bênçãos. Então, quando o crente contribui, a casa de Deus é suprida, a obra de Deus cresce, o testemunho da igreja resplandece e os povos conhecem o Senhor e a glória de Deus resplandece entre as nações. Então, quando o crente, primeiro, a casa de Deus é suprida. Nós falamos sobre isso, tanto materialmente quanto na área da alimentação, das manutenções, das contribuições. Então a casa de Deus é suprida, a obra de Deus cresce, porque, obviamente, você vai ter como manter a obra evangelística. Agora eu vou falar tanto de crescimento numérico, quanto agora eu vou falar propriamente do crescimento numérico. E o crescimento numérico da igreja, ele só se dá, ele só é real quando a membresia ou o rol de membros de uma determinada igreja ou denominação, ela cresce, ela expande através da salvação de almas. Tá bom? Porque senão fica muito fácil ficar trocando de membro, já recebendo membro de uma igreja para outra e apresentar isso como crescimento. Não, isso não é crescimento. Tá bom? Ajuda. Mas o crescimento verdadeiro da igreja se dá através da evangelização. Estou falando agora crescimento local, tá? Local. Evangelização, compra de folhetos, de livretos, som. O que é necessário para a evangelização? Então ele diz aqui que a obra de Deus cresce, o testemunho da igreja resplandece. Por que resplandece o testemunho da igreja? Porque os de fora vão ver tudo isto, todo este acontecimento, todo este movimento, e tudo isto feito mediante ao esforço das mãos dos membros, dos irmãos da igreja em Cristo Jesus. Depois ele fala, e os povos reconhecem o Senhor. Aqui nós já falamos de um evangelismo mais distante, estamos falando de missões. Podemos manter missionários, casais, missionários, famílias missionárias, missionários solteiros, podemos agir, trabalhar, enviar missionários de várias formas, tá bom? E mantê-los, porque mandar para lá e deixar também de qualquer jeito, isso não é fazer missões, tá bom? Deixar lá a criança do missionário, a esposa do missionário, ou que seja, assim, tanto ele quanto ela, abandonar lá o bel prazer e falar, Deus vai prover, é muito fácil. Então, a igreja tem a responsabilidade não só de enviar, de apresentar a uma agência missionária, mas mantê-lo também financeiramente e de preferência bem, tá bom? Quando eu digo bem, não é ricamente, seria bom se fosse, mas pelo menos dar-lhe condição de, ao fazer a obra de Deus, não ter que se preocupar com a manutenção da sua casa, dos seus filhos e da igreja, tá bom? É mais ou menos isso, eu acho. Isso aqui, é mais ou menos isso. Mais ou menos essa ideia. Bom, e a glória de Deus resplandece entre as nações, logicamente, que o casal, que os missionários trabalhando, tendo liberdade, trabalhando alegremente, folgadamente, vamos dizer assim, a glória do Senhor, e as pessoas virão para conhecer este Deus que abençoa, que supre as nossas necessidades. Então, a importância e a relevância da contribuição para a pregação, crescimento e desenvolvimento da igreja se dá dessas 3 formas. O crescimento, o desenvolvimento se dá com contribuição e com a pregação. Por isso, faça com amor, espontaneamente e também alegremente e espiritualmente.
Que Deus nos abençoe, nos dê graça, falando da lição de número 9, e se Deus nos permitir, estaremos de volta, se Deus assim quiser.